Queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e antes de começar essa aula eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, estou de pé, tenho cabelo raspado e uso óculos. Minha pele é branca, eu estou vestindo uma blusa amarela, uma calça preta e atrás de mim o nosso cenário aqui da Multirio com os objetos que simulam aí uma sala de aula. Quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas as coleguinhas de vocês que estão lá no material Reeduca. Apresentem aí, meninas, a aula de hoje, tecidos celulares. Então, galera, nessa aula a gente vai falar sobre os tecidos celulares. Mas aí a gente fala em celulares, já vem à mente, será que a gente vai falar finalmente do celular? Que legal, será que o professor vai dar uma dica de aplicativos? Olha, eu até posso dar uma dica de aplicativo para você baixar, que é o nosso aplicativo Reeduca em casa, para você acessar essa aula aqui e todas as outras, e a Reeducopédia. Mas não, eu não vou ficar aqui dando dicas de aplicativos e nem vou falar desse celular aqui. A gente vai falar sobre os tecidos celulares. Os tecidos celulares eles são formados por células. Aí você vai falar, poxa professor, eu me lembro do assunto células. De fato, a gente já viu lá no material Reeduca, mas o senhor pode refrescar nossa memória? Com certeza, estou aqui para isso. A célula ela é a menor unidade viva que a gente tem na natureza. E ela vai formar todos os seres vivos. Existem seres vivos que são formados por uma célula só, que são os unicelulares. E existem os seres vivos que são formados por várias células, que são chamados de pluricelulares, ou em algumas literaturas aí você vai ver multicelulares. Nós, seres humanos, somos formados por muitas células, por trilhões de células. Então nós somos multicelulares. Toda célula ela tem uma estrutura. Ela vai ter uma membrana plasmática por fora, que vai proteger ela, e ela vai ter um material dentro que é o citoplasma. Algumas células vão ter um material genético ali misturado no citoplasma, que são as células mais primitivas, que são as células procariontes. Já outras células vão ter um material genético separado do citoplasma através de um núcleo. Essas células são as células eucariontes. Atualmente, grande maioria dos seres vivos são formados de células eucariontes. Só dois tipos de seres vivos ainda têm células procariontes, que são as bactérias e as algas azuis. Mas aí você vai me dizer, professor, o senhor falou aí que a célula é formada de citoplasma, membrana plasmática e núcleo, mas eu não estou conseguindo visualizar. Ok, vou mostrar para vocês agora como é que é o esquema de uma célula, vamos lá? Então, pessoal, aí vocês vão ver o esquema de uma célula eucarionte, que é uma célula que tem um material genético, o núcleo ali separado do restante do citoplasma. Então agora eu vou mostrar para vocês cada partezinha no próximo esquema. Então aí a gente tem as partes das células, tá? Então vamos começar aqui falando do núcleo. Olha o núcleo da célula ali destacado. O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético dela, o DNA, que está presente tanto nos organismos unicelulares como nos multicelulares. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula, pois é ele que vai fazer as decisões dela. É o núcleo que vai controlar quando a célula vai se reproduzir, quando ela vai se alimentar, produzir energia, enfim. Então o núcleo é como se fosse aí o cérebro da célula. A outra parte que as células são compostas é o citoplasma. O citoplasma está dentro da membrana da célula. E o citoplasma, no citoplasma você vai ter as organelas celulares, que são como se fossem os órgãos das células. Cada organelazinha dessa é responsável por uma função dentro da célula. A função de reprodução da célula, de alimentação e várias outras funções que a célula vai ter. E a célula ela é protegida pela membrana plasmática. Através da membrana plasmática, a célula vai absorver os nutrientes que vêm pela corrente sanguínea e também vai eliminar aquilo que ela não precisa mais, as toxinas, que vão para o sangue e vão sair quando a gente faz a expiração, né? Que a gente libera o gás carbônico. Então, tem essa troca aí na célula através da membrana plasmática. Como eu falei para vocês, nós somos seres pluricelulares, ou multicelulares. Mas só que todas as células que a gente tem no nosso corpo, as trilhões de células, elas não são idênticas, iguaizinhas. Existem vários tipos de células diferentes no nosso corpo. E essas células elas vão se agrupar de acordo com essa característica, né? Células iguais vão ali formar ali o seu grupo. E esse agrupamento de células a gente chama de tecido celular. Então essa junção dessas células formam os tecidos celulares. O nosso corpo tem 4 tipos de tecido. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então são os 4 tecidos que a gente tem. E eu vou mostrar para vocês agora o primeiro tecido, que é o epitelial.
O tecido epitelial possui como principal característica a presença de células bastante unidas, são justapostas, bem juntinhas uma da outra. Por essa razão, a quantidade de substância intercelular é bastante reduzida. Podemos classificar o tecido epitelial em dois grandes grupos, o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Os tecidos epiteliais de revestimento revestem nossos órgãos e o nosso corpo externamente. Esse tipo de tecido vai ser classificado de acordo com o formato das células, que é como vocês vão ver aí na imagem. Os vários tipos de formato são as classificações. E o tecido glandular, tecido epitelial glandular, ele vai formar as glândulas do nosso corpo, como o fígado, que é um tipo de glândula que a gente tem. Então, galera, vocês viram que o tecido epitelial ele é um tecido de revestimento, que vai revestir os nossos órgãos. E se eu falar para você que o maior órgão do nosso corpo, ele pode ser visto pelo espelho, quando a gente acorda de manhã? Você vai acreditar? Mas, professor, dá para ver o maior órgão do nosso corpo pelo espelho, sem ter que fazer um exame, sem ter que fazer uma cirurgia para ver? Não precisa de ultrassom, nem de ressonância, nem de nada disso? É sim, galera. O maior órgão do nosso corpo a gente pode ver pelo espelho, assim. Aliás, nem precisa nem olhar o espelho. Quando a gente acorda, olha assim, a gente já vê o maior órgão do nosso corpo. Esse mesmo, galera. Qual é o maior órgão do nosso corpo que dá pra ver? Vocês estão vendo aqui agora. Qual é? A pele, gente. Isso mesmo, a pele, a nossa pele, é o maior órgão do nosso corpo. E é formada pelo tecido epitelial. Aliás, é o maior órgão e o mais pesado também. Tá, galera? Então vamos continuar aí com os nossos tecidos. Vamos lá? O próximo tecido é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo apresenta uma grande variedade de tipos celulares, além de possuir abundância de substância intercelular. Diferente do tecido epitelial, suas células não se apresentam muito próximas, são células mais separadas umas das outras. E aí são exemplos de tecido conjuntivo. O tecido ósseo, que forma os ossos, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, tecido ósseo. Então os nossos ossos também são formados por células, que fazem parte do tecido ósseo. O tecido adiposo, que são as células de gordura que armazenam energia. A gente se alimenta, todo alimento tem ali fonte de energia. E a energia que não é usada pelo nosso corpo, ela é armazenada através da gordura, das células de gordura, que é o tecido adiposo. Aí você vai me perguntar, tecido cartilaginoso. Aí eu vou até colocar a câmera mais fechadinha aqui para você olhar. Ó. Olha só, gente. Repara que a nossa orelha, ela não é tão mole, mas também não é tão dura. Ela tem uma certa rigidez. Por quê? A nossa orelha é formada de cartilagem, tecido cartilaginoso, que também está no nosso nariz. Nariz, orelha. Então são as cartilagens que a gente tem no nosso corpo, tá bom? Então vamos continuar o nosso tecido conjuntivo. O tecido que nós temos é o tecido sanguíneo. Sim, o nosso sangue também é um tecido. Nosso sangue é composto por células também. O tecido hematopoiético e o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, pessoal, a gente já viu aí o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, que na verdade são vários tecidos, né? Que são tipos de tecido conjuntivo. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. O tecido ósseo, a gente tem nosso amigo aqui, o Will, tá sempre sorrindo. Nosso amigo Will aqui. Will, seu time foi rebaixado para a 3ª divisão. Will, seu time perdeu o jogo de domingo. Ele tá sempre sorrindo, Will. Aqui um exemplo de esqueleto, nosso tecido ósseo. Então agora vamos para o próximo tecido, que é o tecido muscular, né, galera? Tecido muscular, exercitar. Estou precisando treinar. Tecido muscular, vamos lá? O tecido muscular tem como principais características a presença de células alongadas e com capacidade de contração. Então o tecido muscular se contrai. Em razão desse formato alongado, como vocês podem ver no desenho, essas células são frequentemente chamadas de fibras musculares, tá? E aí os tipos de tecido muscular são tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado. O estriado esquelético, ele está associado aos ossos e realiza então contrações voluntárias. Eu flexionei o braço, eu quero fazer esse movimento, contração voluntária. Tinha que ter um pezinho aqui, né, para já exercitar enquanto está trabalhando, né? Vamos lá, continuar aqui. Existe também o estriado cardíaco, que compõe o coração, faz parte, que compõe o nosso coração. Nosso coração ele é um músculo, né? E ele já faz contrações involuntárias. Então a gente não controla as batidas do coração. Ele é um sistema involuntário. Assim como o músculo não estriado, que está presente em órgãos como o esôfago e o útero. E também os intestinos, né? Que fazem ali o movimento peristáltico, que empurram o alimento para fazer a digestão. Agora, gente, eu vou mostrar um outro músculo para vocês, que a gente também vê todo dia, mas a gente lembra muito dele quando toma um café muito quente.
Vou até fechar a câmera aqui. Você sabe que músculo é esse? Se você não sabe, então eu vou te dar uma careta, ó. Você acabou de ver esse músculo. Qual é? Qual é? A língua, gente, ó. Você consegue fazer isso com a língua? A língua também é um músculo. Viram só? Então aqui, ó. Aqui. Também é um tipo de músculo. Também é formado por células musculares. Tá bom? Então agora vamos para o nosso último tecido, que é o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele não é irritado não, gente. Nada disso. Ele tem esse nome porque ele é formado pelos nervos. Tá? O tecido nervoso, ele se destaca pela sua capacidade de captar os estímulos do meio externo e interno e processá-los e emitir respostas. A principal célula desse tecido é o neurônio, uma célula com capacidade de transmitir os impulsos nervosos. Além dos neurônios, observa-se a presença de outros tipos de células, os quais recebem a denominação de células de neuróglia ou células de glia, astrócitos e outros tipos do tecido nervoso. Então, gente, o tecido nervoso ele vai ser responsável pelas nossas sensações. Por exemplo, quando você vai encostar num lugar que está quente, você vai encostar assim, o que você faz? Esse movimento aqui. Por quê? Porque o teu dedo já vai sentir. E esse sentir que a gente tem é de responsabilidade do tecido nervoso. Compreenderam? Gente, nessa aula, a gente conversou aqui um pouco sobre os tecidos celulares e os tipos de células também. A gente viu que existe célula eucarionte e procarionte, que é classificada de acordo com o núcleo, e a gente viu também os tipos de tecidos celulares, que no nosso corpo são 4, não é mesmo? Vamos lá? Epitelial, conjuntivo, aí dentro do conjuntivo tem outros tipos, o muscular e o nervoso. Ele não é irritado, mas ele tem esse nome porque ele é composto de nervos, né? E a gente viu isso aí. Para a gente finalizar essa aula de um jeito bem bacana, eu vou propor para vocês um desafio. No desafio dessa aula, você deve fazer um desenho bem bonito de uma célula, apontando onde está a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo da célula. Depois que você fizer esse desenho, você pode até escolher que tecido essa célula vai compor. Ela vai ser uma célula epitelial, uma célula de algum tecido conjuntivo, do tecido muscular ou do tecido nervoso. Aí você faz a sua escolha depois, tá bom? Gente, eu vou convidar você para assistir a essa aula daqui e a todas as outras do nosso 5º ano, lá no nosso aplicativo Rio Educa em Casa, pela Rio Educopédia, ou a playlist do YouTube. Gente, tem que maratonar, tem muita aula bacana lá. Com certeza vocês vão adorar. Eu vou ficando por aqui, adorei essa aula e estar com vocês mais uma vez. E a gente fica com a próxima. Um abraço, valeu!